explicando matérias do curso de nutrição, parte 2. Pra quem não sabe, esse é o quadro onde eu explico algumas matérias da minha faculdade pra poder estudar e ajudar algumas outras pessoas a entender melhor as matérias. Lembrando que eu sou apenas uma estudante, se eu falar alguma bobrinha, pode deixar aí nos comentários. E hoje eu resolvi focar na matéria de bioquímica metabólica, especificamente em enzimas. Bioquímica metabólica, assim como a bioquímica 1, que eu tive lá no terceiro semestre, elas são umas matérias que eu tenho muita dificuldade. Vamos pensar nas enzimas como se fossem trabalhadoras, funcionárias de alimento. E também nas células. Elas são operárias meio que invisíveis, e o que elas fazem é acelerar algumas reações químicas sem gastar alguma energia. Lembrando que elas não criam reações novas, elas só aceleram as reações que já existem. Mas o que são as enzimas? As enzimas, gente, elas são proteínas feitas ali por aminoácidos. Elas têm um formato ali meio delicadinho, enroladinho. Cada enzima tem o seu sítio ativo, que é, no caso, o lugar onde ela vai se grudar ali na substância para transformar ela, chamada de substrato. E elas se encaixam perfeitamente. Mas como é que isso funciona? O substrato, ele chega na enzima, eles grudam e assim se formam diversas moléculas pequenininhas. Depois disso, a enzima ela se desgruda e tá pronta. Depois a enzima se desgruda, entre aspas, e ela tá pronta para transformar alguma outra substância. Existem alguns fatores que alteram essas atividades enzimáticas e eu vou falar sobre eles um pouco. O primeiro fator é a temperatura. Então, assim, a enzima ela gosta de uma temperatura entre 30 e 40 graus. Se tiver muito frio, gente, ela fica muito lenta. Se tiver muito calor, ela perde as suas propriedades e para de funcionar. Um exemplo disso é quando a gente cozinha um determinado alimento. O calor, gente, ele mata as enzimas e acaba que o alimento não escurece nem se degrada, por exemplo. O pH também influencia, então assim, as enzimas elas gostam de uma acidez no ponto. Um exemplo disso é a pepsitina, que ela gosta de um ambiente mais ácido, ela fica no nosso estômago. A concentração de substrato também é muito importante, quanto mais substrato tiver, mais as enzimas irão trabalhar. Também temos os inibidores e os ativadores das enzimas. Os ativadores, eles ajudam as enzimas a funcionar. Os inibidores, gente, eles são como se fossem vilões, então eles se ligam nas enzimas e impedem elas de reagir. Para as enzimas nos alimentos, eu vou falar sobre as enzimas boas e as enzimas ruins. Essa parte é um pouco decoreba, mas a gente consegue. Primeiro, são as aminalases. Elas são usadas para quebrar o amido e deixar os pães douradinhos e fofinhos. As proteases, elas são muito boas para amaciar carnes e fazer queijo. Então, elas quebram as proteínas. As lipases são boas em queijo e fazer o sabor da manteiga. A lactase, que tem meu coração que sou intolerante à lactose, ela ajuda em produtos que não contêm lactose. Ela quebra a lactose com a ajuda de glicose mais da lactose. As pectinases, elas ajudam em sucos e geleias também, em deixar o líquido mais clarinho e também sem resíduos. Agora, as enzimas ruins, que são as que têm um nome mais difícil, eu vou ter que ler aqui porque tá muito difícil esse nome, mas é polifenoloxidase. Gente, eu não consigo falar isso de uma vez. Sabe quando aquela fruta você corta e ela acaba ficando escurinha? Então é culpa dela. Outra com nome difícil, gente, lipoxigenase. Esse é um pouco mais fácil, mas ainda é difícil. Ela oxida as gorduras e deixa com um gosto mais rançoso, sabe? Agora vamos falar um pouquinho sobre o controle enzimático na indústria. As indústrias, elas controlam os enzimas para que eles não causem alguma coisa ruim, como o aquecimento, que é usado em vegetais, para inativar as enzimas. O pH controlado também, eles são ajustados em determinados alimentos para que a enzima fique ali quietinha. O uso de antioxidantes também, para evitar escurecimento de determinados alimentos. Uma curiosidade é que as enzimas, elas são usadas nos pães sem glúten para deixar eles mais fofinhos. Então, dando um resumão aqui da matéria, as enzimas, então, são proteínas catalisadoras de reações. Elas trabalham bem rápido, porém são sensíveis em relação à temperatura e pH. Nas indústrias, elas são usadas para melhorar a textura e sabor de alimentos. Caso não controladas, elas podem fazer coisas ruins, como escurecimento de alimentos. Mas, gente, foi basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês estiverem gostando, por favor, comenta aí embaixo. Se vocês quiserem que eu traga alguma matéria em específico, que talvez eu esteja tendo na faculdade, é porque eu estou estudando